Calorias, sem ficar atento ao que está sendo tirado da bandeja, pode resultar em perda de musculatura. Um verdadeiro tiro no pé. O ponteiro da balança cai, mas a barriga saliente continua lá, firme e forte. Ou melhor, mole, bem mole. E aí está a questão, né? Se é gordura ou caloria, como nós estávamos conversando, Exato. né? Se tiramos calorias, podemos prejudicar a nossa saúde. Agora, as gorduras, devemos ver quais gorduras. Exatamente, é o que a gente veio falando, né? Sempre está tentando consumir a maior parte das vezes a gordura saudável. Então, Agora, para emagrecer, o que seria melhor? Mesma coisa. Mesma coisa? Porque você tendo uma alimentação saudável, automaticamente você vai estar emagrecendo e indo em direção àquele peso que seja o ideal, o saudável para você. Então você vai tirar esses excessos de frituras. E a gente tem uma coisa que é importante a gente pensar, que a gordura também, ela não está só na fritura. Existem muitos doces, por exemplo, preparados, que às vezes, doce é açúcar, não é gordura. Não, ele tem ali uma gordura porque vai leite condensado, vai creme de leite, que são alimentos ricos em gordura saturada, em gordura trans também. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, não é só eliminar os alimentos fritos, né? Não só as frituras, mas esses doces elaborados que também vai ter bastante gordura. É interessante, porque a gente muitas vezes pensa, não, eu estou comendo um doce, não há problema nenhum. Exato. Mas aí também há a gordura. Também a gordura. E, portanto, o que mais prejudicial, no fundo, para o desejo que nós temos de emagrecer, nós deveríamos, antes de mais nada, estar atentos à gordura, não é verdade? Exato, gordura. E não tanto às calorias. E não tanto as calorias. Por exemplo, uma maçã, você me dizia antes, tem calorias? Tem calorias. Mas não tem gorduras. Não tem gorduras. Quer dizer, uma maçã seria muito viável e é a alimentação que nós precisamos para fortalecer o nosso organismo. Agora, o mesmo número de calorias em outro alimento existe... Um doce. Um doce, por exemplo. Uhum. Aí é um comparativo interessante de estar se fazendo, que é isso, 2 alimentos com a mesma quantidade calórica. Calórica, mesma quantidade. Mesma quantidade calórica, só que composição diferente. Então, um alimento... Vamos colocar em números, mas não que seja esse valor, só para a gente ter um parâmetro. Um alimento, vamos supor, com 90 calorias, rico em vitaminas, rico em fibras, rico em proteínas. E um outro alimento também com 90 calorias, só que pobre em vitaminas, pobre em fibras e rico em gordura saturada. Então, eles vão ter a mesma caloria, mas eles têm composições diferentes. Então, é bom sempre ver esse lado da composição. Caloria, o médico ou o nutricionista que vai se preocupar em calcular e quantas calorias você vai ter que comer. Você tem que ver só a composição, isso que é importante. Mas isso eu vou ver, e já a minha irmã lá em Curitiba, quando eu chego, veja bem os alimentos, os doces, Jordinha, que você faz, tão gostosos. Mas vamos ver também o número, qual é o grau de gordura, de calorias que está presente nesse alimento, né? Exato. Mas nós temos algumas perguntas feitas e nossa doutora Patrícia está aqui e nós vemos uma pessoa super competente, conhece bem o assunto e que poderá, sem dúvida, nos elucidar. Vejamos as perguntas. Olá, meu nome é Lídia. Eu gostaria de saber qual a diferença da gordura trans e a gordura saturada. A diferença. Exato. A diferença aí são em processos químicos que ela passa. Então, vamos entender assim, 3 tipos primeiro de gordura. Primeiro a gente tem a gordura saturada. A gordura saturada é uma gordura que normalmente ela está num estado sólido. E normalmente ela tem aonde? Nas carnes, tanto de boi quanto de frango, leite integral e seus derivados. Normalmente isso a gente tem gordura saturada e está no formato sólido. A gordura insaturada, como eu já falei, ela é proveniente dos vegetais, dos óleos vegetais, amêndoas, o abacate, castanhas. E normalmente a gordura insaturada ela está na sua forma líquida. A gordura trans
é um mecanismo pelo qual a gordura insaturada, que é essa gordura em forma líquida, ela passa por esse mecanismo químico para se solidificar e entrar nesses alimentos, nos biscoitos, nos salgadinhos. Só que foi uma tentativa, só que não manteve as propriedades boas que tinha a insaturada. Então ela acabou nesse processo, ela acabou ficando prejudicial ao organismo. Então assim, saturada e trans, as duas são prejudiciais. Então se tiver uma dessas duas na embalagem, você já sabe que aquele alimento não é tão bom de ser consumido. O que realmente é interessante são as insaturadas, que nos rótulos ela está dividida em poli e monoinsaturada. Poliinsaturada e monoinsaturada. É isso que vai estar escrito no rótulo, que aí isso a gente sabe que é saudável. Então eu vou começar a olhar melhor os rótulos. Exato. Vejamos a outra pergunta. Ok. Meu nome é Yuri, eu gostaria de saber se a dieta da proteína realmente funciona. Então, Quem você me diria? Olha, eu particularmente, eu não gosto de dietas que restringem algum tipo de alimento. Então, nós temos carboidratos, temos as proteínas, temos as verduras, né, e os legumes, que são alimentos reguladores, fontes de vitaminas, e a gente tem essa parte das gorduras saudáveis. Então, a alimentação, ela é importante que seja equilibrada nesses 4 patamares principais. E não adianta a gente só consumir proteína, porque o que acontece? Nosso organismo, como o senhor até falou no início do programa, a gente precisa de energia para pelo menos levantar da cama. A gente está sempre gastando energia. Pode ter gente até que não faça atividade física, mas energia vai estar precisando. Quem nos dá essa energia é o carboidrato. Então, a gente precisa de carboidrato todo dia para estar fazendo as nossas atividades. Agora, a proteína. Qual que é a função da proteína? A proteína, ela dá um fortalecimento muscular. Então, tem muita gente que faz a dieta só da proteína porque pensa, eu só quero fortalecer meu músculo, eu só vou comer proteína. Não é bem assim que funciona. Porque se a gente não tem a energia vindo do carboidrato, o que vai acontecer? O nosso organismo vai usar a energia vindo das proteínas. Então, a proteína que, teoricamente, né, ela tem que ir para o músculo, para fortalecer o seu músculo, ela vai estar usando como energia. E você vai continuar com flacidez. Você não vai estar lá enrijecendo aquele músculo. Então, a dieta ideal é a equilibrada, que tem todos os alimentos. Agora, quais alimentos que nós poderíamos citar, ao menos, que são ricos em carboidratos? Alimentos comuns que nós temos na nossa mesa cada dia, por exemplo. O pão, a batata, a mandioca, arroz, macarrão, os cereais. Sempre que a gente conseguir usar desses carboidratos da linha do integral, então o pão integral, o arroz integral, a gente vai estar conseguindo uma melhor qualidade ainda desse carboidrato, porque ele ainda, além de dar essa energia, ele vai estar sendo rico em fibras, que é muito importante também. Nós vimos aqui todo um programa sobre isto e justamente falava da necessidade, importância dos carboidratos e os produtos integrais, né? Exato. Produtos integrais. Realmente. Portanto, realmente se confirma e creio que é o que nós buscamos. E temos muitas receitas que nos foram já dadas nesse sentido nos nossos programas anteriores. Mas vamos a mais uma pergunta. Olá, meu nome é Maristela. Eu gostaria de saber por que os médicos dizem que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Quer dizer, é uma pessoa que quer emagrecer. No entanto, ela deve comer de 3 em 3 horas, ao menos alguma coisa. Pelo que eu estou entendendo da pergunta dela. É isso mesmo ou não? É importante. Mas não comer uma alimentação grande. O principal da alimentação é a gente ter regras. Hoje em dia é muito complicado as pessoas terem regras, né? Pela correria, né? Então eu sei que isso realmente é complicado. Mas a gente tem que tentar fazer cada dia do mesmo jeito, os mesmos horários, isso é muito importante. E o fato de você separar, fracionar essa refeição do seu dia de 3 em 3 horas é importante porque você está dando energia sempre para o seu organismo. De pouquinho em pouquinho você está dando energia. Porque é muito comum acontecer da pessoa passar um dia todo corrido,
não se alimentar direito,